Cristiano Zanin vai ser empossado no Supremo Tribunal Federal no dia 3 de agosto. Catiúcia Sotomayor, ao vivo de Brasília, com os detalhes da notícia. Quantos processos o advogado Zanin deve herdar? Hein, Cati? Ele deve assumir relatoria de 530 processos que estavam no gabinete de Lewandowski, aposentado em abril. É um dos menores acervos de ações e recursos do Supremo Tribunal Federal, Adriana. A maioria trata de temas de direito administrativo e direito público, além de casos tributários. Entre as ações com repercussão social e econômica estão, por exemplo, a validade de regras da lei das estatais sobre a nomeação de conselheiros e diretores, as investigações sobre desvios do chamado orçamento secreto e até supostas omissões do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Além disso, o novo ministro do Supremo vai participar da análise de temas polêmicos, como o recurso que discute a tese do marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas. Ele tomará posse no dia 3, como você citou, e a data foi divulgada depois que o novo ministro visitou a presidente da Corte, Rosa Weber, e os futuros colegas nesta quinta-feira. O ministro Roberto Barroso, inclusive, afirmou que teve uma conversa tranquila e breve e fez elogios ao advogado, que teve o nome, então, divulgado, aprovado no Senado na quarta-feira. Vamos ouvir a declaração de Barroso. O advogado Cristiano Zanin atuou aqui no Supremo em diversos casos, inclusive do atual presidente, com grande competência. Acho que ele preenche os requisitos constitucionais. É uma pessoa extremamente fidalga e a nossa expectativa é a melhor possível. Eu gosto sempre de lembrar que depois que uma pessoa entra no Supremo, ela vive para a sua própria biografia, não vive para a biografia dos outros, não. Portanto, eu não vejo com grande preocupação o comportamento que ele vai adotar. Aqui a única coisa que liberta é fazer a coisa certa. Indicado pelo presidente Lula, Zanin vai integrar a primeira turma da corte. Ao assumir a 11ª cadeira do STF, ele pode ficar no cargo até 2050, quando completa 75 anos. Eu volto com vocês. Perfeito, é isso. Valeu, Catiúcia. Bom, de volta aqui a São Paulo, um outro destaque. O jornal francês Libération fez uma crítica ao presidente Lula na capa da edição desta sexta-feira. Como estamos acompanhando, Lula cumpre agenda na Europa nesta semana e está na França desde ontem. Soraya Lawande, de volta ao Jornal da Manhã. O que diz a capa desse jornal francês, Soraya? Adriana, o jornal francês estampou uma foto do rosto de Lula, ele até aparece com a mão assim no meio do rosto. A gente tem, inclusive, a imagem dessa capa de jornal da edição desta sexta-feira para quem nos acompanha por imagens. O título diz o seguinte: Lula à decepção, com alegações de que o mandatário seria um falso amigo do Ocidente. A crítica se dá especialmente pelos posicionamentos de Lula em relação à guerra na Ucrânia. Diz assim: o presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo pátria do Ocidente, a Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia. O convite a Nicolás Maduro para participar de uma reunião de presidentes da América do Sul em Brasília também foi visto com maus olhos pelo jornal. A publicação questiona se Lula não tem conhecimento dos abusos cometidos na República Bolivariana do autoritarismo. A publicação afirmou também que no cenário internacional, Lula era esperado como um messias, mas tratava-se de uma miragem ou uma imagem embaçada. As dificuldades do presidente brasileiro com o Congresso também não passaram despercebidas. Mas, apesar dessas críticas, o jornal francês diz que a postura de Lula é melhor do que a de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula é até citado por essa publicação como um hiperativo diplomaticamente, que multiplica viagens ao exterior com encontros com mais de 30 líderes, mais que Bolsonaro durante os 4 anos. Portanto, o encontro com o presidente Emmanuel Macron nesta sexta-feira é descrito como uma tentativa para reavivar as relações bilaterais que foram eliminadas sob o governo de Jair Bolsonaro. A gente lembra que essa não é a primeira vez que publicações estrangeiras fazem críticas ao presidente
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já é a segunda vez que ele é criticado por um jornal francês. A gente lembra, né? O L'Express afirmou no dia 7 de junho que a mágica diplomática do presidente acabou e que Lula não é mais Lula, e os motivos são os mesmos: a guerra na Ucrânia e também a proximidade do Brasil com a Venezuela. Foi isso, valeu Soraya Lawande. Amanda Klein pegou pesado nas críticas. O jornalista estaria bem informado ou por fora da realidade, dizendo que Lula é falso amigo do Ocidente e uma decepção, Amanda. Acho que o jornal tem todo o direito de fazer as críticas, e eu acho que são críticas legítimas. De fato, frustrou muito o Ocidente a posição do Lula em relação à guerra na Ucrânia. No primeiro momento, ele fez uma falsa equivalência entre agredido e agressor. Depois, ele corrigiu a rota, corrigiu essa postura. Tentou se apresentar, e ainda não conseguiu, como um mediador da paz, um mediador entre esses dois países em conflito, Rússia e Ucrânia. Em relação a ditaduras de esquerda, nós já falamos aqui, Venezuela, Nicarágua, também precisa corrigir a rota. Agora, de outro lado, ele foi recebido com toda a pompa e circunstância em Paris. Teve um jantar ontem com Emmanuel Macron, vai ter um almoço hoje. Eu estava assistindo um pouco antes de entrar no ar, aqui no Jornal da Manhã, por volta das 6h30 da manhã, o discurso na íntegra do Lula no novo Pacto Financeiro Global, que era um ambiente muito intimista. Ele estava sentado ao lado do Macron, não numa mesa longa e extensa, mas uma cadeira um do lado do outro, com uma plateia também de outros líderes. A Dilma Rousseff estava lá, líderes de países africanos, e o discurso do Lula foi o mais aplaudido dos chefes globais. E ele falou do descrédito que tem organizações multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, a própria ONU, porque precisam ser reformulados para retratar de alguma forma essa nova ordem global, não a ordem que emergiu da Segunda Guerra Mundial, mas uma ordem que vigora hoje no século XXI. Falou de desmatamento, combate à desigualdade, combate à pobreza, foi longamente aplaudido. Não parece um líder relegado ao ostracismo como foi Jair Bolsonaro. E discorreu 20 minutos ininterruptamente, sem nenhum discurso preparado. Ele falou: olha, esse discurso foi mudado tantas vezes que eu preferi abandoná-lo, deixá-lo de lado e falar de improviso. Falou de improviso e falou muito bem. O Beraldo, merece as duras críticas Lula do editorial francês, e apesar disso concorda com a Amanda, o presidente brasileiro está sendo bem recebido na Europa, na Itália e agora na França? Não, há uma diferença muito grande entre ser bem recebido, até porque são países que têm uma tradição de bem receber os seus visitantes, sobretudo quando se trata de um chefe de Estado. O Lula foi ontem ali aos pés da Torre Eiffel, fazer um discurso cobrando do Ocidente, dos países envolvidos, compensações pela Revolução Industrial, colocando o Brasil como um pobre coitado que está ali esperando, de pires na mão, esperando algum tipo de dinheiro. Isso é inaceitável. Esse tipo de diplomacia que Lula tem feito é a diplomacia que levou a própria França a recusar o acordo entre Mercosul e União Europeia, um acordo que o Lula já estava contando vantagem de que ele conseguiria, depois de não sei quantas décadas, assinar. Não é assim que se faz diplomacia. Diplomacia não se faz com esses discursos. A diplomacia se faz, na verdade, com gestos que a gente viu o Lula ignorando a presença do Zelensky na reunião do G7. Todos se levantaram para cumprimentar o presidente da Ucrânia e Lula simplesmente fez que não viu. Esses pequenos gestos, esses pequenos comportamentos que são completamente desconectados da realidade mundial é que demonstra que Lula ele trata de superficialidades, ele não consegue se aprofundar no desafio diplomático que o Brasil tem e com isso ele não consegue ser efetivo, avançar de forma concreta para que o Brasil volte a circular entre os grandes da diplomacia internacional. Os ministros